Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Schroeder, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E esse tá mais do que especial porque é o 100º vídeo do canal. E eu sei que eu não coloco com muita frequência, né? Mas tem um motivo aí do porquê que de vez em quando eu sumo daqui. Eu trabalho como professora particular também, então quando eu não tô por aqui, né, ou nas redes sociais, eu tô ali, ó, né, ralando nas minhas aulas, né, ensinando, fazendo aquilo que eu mais amo. Então, mas tenha um pouquinho de paciência, tá? Eu tô tentando colocar isso mais nos eixos, tô tentando conciliar um pouco melhor essa questão do canal com todo o restante, tá? Mas como eu tava falando, esse vídeo é muito especial porque é o 100º vídeo e eu jamais poderia imaginar que, em primeiro lugar, né, eu teria um canal no YouTube e, em segundo lugar, que eu faria 100 vídeos. Olha que legal! E o melhor, né? Podendo me expressar, tendo esse espaço aqui para poder expressar minha opinião, trazer conhecimento, que é algo que é o meu lema, né? Compartilhar conhecimento, né? Compartilhando conhecimento. Então, eu faço isso através das minhas redes sociais, eu faço isso através do meu canal, eu faço isso nas minhas conversas, através das minhas aulas, e é isso. Eu estou sempre em busca do conhecimento, né? Eu sou uma pessoa que ama o saber, o conhecer, e quanto mais a gente sabe que não sabe de nada, né? É muito complexo, é ingrato isso, mas é um, é um desafio constante de crescimento, né? Ainda mais para professor, né? Que a gente tem que estar todo dia correndo atrás ali de novas informações e estar sempre muito atento também aos rumos que o mundo toma, né? Então, gente, mais para começar, hoje eu quero que seja um vídeo assim um pouco mais curto. Já peço desculpas, né, aos barulhos externos aí, mas, né, eu não posso, não tem como controlar, né, gente? Eu não tenho como controlar a vizinhança e tudo mais, assim. Então, já peço desculpas, tá? Cada um, né, tá vivendo sua vida, afinal de contas. Então, mas talvez nem apareça tanto, mas para mim aqui tá um pouco mais alto. Enfim, já peço, né, de antemão que vocês inscrevam-se no canal, por gentileza. Deixem o seu curtir e ativem o sininho para as notificações, por gentileza, tá? Então, né, para começar, assim, eu queria contar um pouco de uma história que eu nunca trouxe para cá pro canal. Eu já falei sobre isso no Instagram, né, nas minhas redes sociais, ah, mas eu nunca trouxe para cá. Eu achei que seria um assunto interessante para vocês entenderem um pouco mais da minha jornada, né, da minha carreira na educação e também conhecerem um pouco mais da minha história, né? Que é o porquê que eu escolhi cursar letras, o porquê que eu escolhi esse curso, né? E eu acho que eu já sou uma pessoa das letras desde criança, porque eu comecei a ler com uns 4 aninhos. E desde então eu nunca mais parei, né? Eu sou uma pessoa muito apaixonada por leitura, por conhecimento como um todo, né? E eu gosto de sempre estar desafiando o meu próprio senso crítico e acho que isso vem desde criança. Então eu lembro que eu tinha os meus livrinhos lá da Disney, era uma coleção muito bonitinha que tinha do ursinho Puff, na época a gente chamava de Puff, né? Não era Pooh, como é hoje em dia, que é o nome dele original, né? Tinha do 101 Dálmatas, se eu não me engano, tinha da Pequena Sereia também, tinha do Pinóquio. Eu tinha essas historinhas, esses livrinhos, e eu lembro que eu terminava de ler e eu ia fazer os meus próprios, né? Eu terminava, pegava uma folhinha ali, dobrava e fazia os meus próprios livros. Então eu fazia a minha versão. Às vezes eu resumia, às vezes eu inventava um pouquinho, ou eu contava, né? Dava a minha interpretação mesmo da história. Então eu lembro que eu fazia a capinha, eu fazia a historinha, eu tava aprendendo a escrever, né? Tava aprendendo aquela letra de criança, né? Que fica enorme assim. E eu lembro disso, que eu tinha uma pilha de livrinhos que eu estava fazendo, olha só, já era uma pessoa nerd desde criança, né? E eu sempre gostei muito da literatura como geral, então na minha casa eu sempre tive muito acesso, né, a livros. O meu pai gostava muito de ler também, minha mãe também.
Então, a gente tem, né, tinha muitos livros, eu lembro de uma tia que vivia indo na biblioteca também, é, emprestando livros, né, eu achava aquilo o máximo. Então, eu sempre estive rodeada, né, fui incentivada de alguma forma, mas partiu muito de mim também, né, porque não adianta nada você estar rodeado por alguma situação e não demonstrar interesse por aquilo, né? Porque hoje em dia a gente está rodeado por muitas coisas e a gente faz vista grossa para muitas delas, né? Então, é, eu acho que foi um caminho natural eu escolher letras. Por quê? Eu tinha uns 15 anos, 15 anos, que eu estava no primeiro ano do ensino médio. E eu já gostava muito de escrever poesias, né? Eu tenho uns 5 cadernos de poesia, se eu não me engano, uns 4 ou 5. E eu gostava muito de escrever. Eu lembro que com 15 foi a época em que eu mais escrevi, sabe? Essa foi a época em que eu mais escrevi. E um belo dia, lá na aula de português, eu levei um desses meus poemas para minha professora. Eu amava ela, né? Eu levei para minha professora, acho que na aula de redação que a gente estava tendo. E eu mostrei para ela, né, esse poema. Ela leu, ela gostou e ela vivia elogiando as minhas redações também. Isso era uma coisa que era um pouco constante na minha vida. Enquanto eu estava na escola, as minhas redações sempre eram elogiadas, né? Então, é interessante, assim, de ver como foi um caminho natural mesmo, né? E ela chegou um dia para mim, né? Ela leu esse poema. Eu tenho até hoje no meu caderno lá que ela colocou, né? Que ela gostou do poema. Ela perguntou para mim se eu já tinha escolhido, já tinha decidido qual curso eu faria, né? Porque o vestibular era dali 2 anos, então eu tinha que estar me preparando já, né? E eu falei que eu tava um pouco assim, né? Um pouco perdida nesse quesito, assim, né? Uma que eu acho que eu nem passava pela minha ideia que eu pudesse cursar uma faculdade, né? Por conta de situações, né? Muito financeiras também, né? Então eu não achava que eu não pudesse fazer. E ela chegou e falou para mim assim: Você conhece o curso de letras? Eu falei que não. Ela então pesquise sobre ela, porque eu acho que tem tudo a ver com você. Eu pesquisei, eu me encantei com a grade curricular. E eu falei: Caramba, falei, eu acho que isso tem a ver comigo mesmo. Eu gostei disso. Eu gostei muito, muito disso. E eu fiz daquilo ali o meu norte, sabe? Eu gostei da grade, eu achei que tinha tudo a ver comigo, eu ia poder estar em contato com a língua portuguesa, que é uma das minhas grandes paixões, e literatura, né? Descobrir essas histórias, eu fiquei muito encantada com a grade curricular, falei, tá aí, é letras que eu vou cursar. Eu lembro que eu fiz algumas tentativas, né? Para começar esse curso, porque, obviamente, né, passar na federal era um pouco complicado, né? É complicado até hoje, assim, demanda um tempo e uma dedicação, né? E eu acho que demanda também muito do teu emocional estar em dia, né? Você ter um ambiente que te proporcione tranquilidade para que você consiga focar naquilo, né? Que você tenha sossego para focar naquilo, que aí você consegue passar realmente, porque é muito concorrido, né? E eu não tava com espaço nesse momento, né? Eu não tava com espaço, eu não tava com. Eu tinha uma demanda muito grande, né? Interna também, ao meu redor, então não tava rolando. Eu tentei, obviamente, mas não aconteceu. Mas quando eu comecei a trabalhar fora, a primeira coisa que eu fui pesquisar era uma faculdade. Eu falei, não, eu quero cursar, eu quero estudar, eu quero continuar, né, os meus estudos, eu quero dar continuidade aqui a eles, porque é, conhecimento ninguém tira da gente, né? Podem tentar tirar tudo da gente, podem tentar falar tudo pra gente, mas conhecimento ninguém tira. Então, eu lembro que eu fui pesquisar
E eu encontrei, né? Encontrei no final de 2006, que eu tava trabalhando já, né? Eu, eu encontrei essa grade, essa grade curricular aí, essa faculdade, e eu vi o valor. Só que eu acabei não ficando nesse emprego muito tempo, né? Por algumas outras questões, e acabei deixando um pouquinho pra lá. Mas, né? Isso aí a gente tava falando de 2006, né? Em 2008, eu entrei na faculdade. Porque no final de 2007 eu comecei a trabalhar, né, em outro lugar. Já estava com algumas outras demandas um pouco mais resolvidas, assim. Então eu comecei a trabalhar, né, comecei a trabalhar em shopping. Aí é importante esse fato, tá? Porque preciso contar esse detalhe aqui para vocês entenderem um pouco melhor. E eu fui, né, fazer essa faculdade, muito apaixonada, né, mas era. Ai, demandava tanto de mim, assim, não pela faculdade em si, que obviamente ela demanda, né? A faculdade tem uma grade muito, que depende muito mais do aluno, né? É um local que ensina muito o teu senso de responsabilidade com o teu estudo, que você precisa ter muita disciplina e estar ali a todo tempo. E eu estava trabalhando em shopping, então eu saía do shopping às vezes 11h, 11h30 da noite, né? Às vezes perdia o ônibus, né? Chegava um pouco mais tarde ainda. E para ir para a faculdade, a aula começava às 7h e eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, né? Então, porque eram dois ônibus para ir até a faculdade, era complicado. Era uma época também que essa escala 6 nem a escala 6x1 existia, né? Então ela existia, mas de um jeito assim, que se folgasse no domingo, sabe Deus quando você ia pegar outra folga, né? Então às vezes eram 15 dias trabalhados diretos, assim, então era muito estafante. E aconteceram outras coisas no meio do caminho ali também que não me permitiram continuar. Eu achei por bem trancar. Então eu tranquei a faculdade em 2008, mas sempre, né, com aquele desejo ali de voltar. Era um compromisso que eu tinha assumido comigo mesma e eu não ia desistir daquilo e eu não desisti. Então, passou um bom tempo aí, né? Em 2009 eu não consegui voltar, vida profissional tava uma bagunça, é, emocional também, né? Ahn, em 2011, foi em 2011 que aí eu decidi voltar de vez, aí eu voltei, eu fiz um vestibular lá na faculdade, o vestibular era para fazer uma redação, e eu fiz essa redação, porque, né, eu tava chegando no meio do período lá, né, do semestre, eu consegui fazer isso no segundo semestre de 2011. Então, eu fiz uma redação e eu lembro que o professor que corrigiu, ele era muito crítico. E aí a coordenadora veio me entregar falando, né, que eu tinha passado, que eu tinha sido aprovada e que, e que ela tinha ficado espantada porque ele me deu nota máxima, né? E ele falou um elogio assim, muito bonitinho, sabe? Que eu guardo só pra mim. Que foi muito gratificante o que ele falou, né? As pessoas não percebem o impacto, né? Às vezes, do que uma palavra tem, né, na vida da gente, mas tem. A palavra tem muito peso, né? Então, é... então ele me fez esse baita elogio aí eu comecei a cursar, sempre, né, nessa correria, conciliando o trabalho com esses horários loucos, né, da faculdade e tudo e tal, e os horários loucos também do trabalho. E daí em 2012 eu acabei mudando eu migrei, né, para uma outra faculdade, porque aquela ali, ela não estava suprindo tudo que eu estava pedindo e também era um pouco longe do meu trabalho. Era mais ou menos perto, mas aí eu precisava, sabe, era meio fora de mão, assim. Então essa outra acabou ficando muito mais na minha mão, assim, era muito perto do meu trabalho. E eu ia, né, fiz, cursei, ralei pra caramba. Só Deus e eu sabemos como foi para fazer cada trabalho, cada cada exercício para estar presente lá. E eu tenho muito orgulho de mim. Eu fico emocionada quando eu falo disso, assim, dessa história, porque
Nem sempre eu dou valor às minhas conquistas, né? As coisas que eu consigo fazer. Mas eu olho para trás assim, e quando eu lembro disso, eu falo, caramba, olha, eu morro de orgulho de mim. Eu amo ter tido aquela coragem de, mesmo com todas as tempestades, tudo indo contra, sabe? Aquela. Quem é mais novinho talvez não conheça, mas quem é da minha geração vai lembrar. Tinha uma gincana no programa do Faustão, né? Que era a ponte do rio que cai. Que era a pessoa passando com uma bola, né? Acho que, se não me engano, ela era segurando uma bola. E era uma ponte mole, já enquanto a pessoa estava passando, vinha canhão, né? Dava uns tiros de canhão, assim, com bolas, né? Para acertar a pessoa e a pessoa cair no rio, né? Então, para não deixar a pessoa chegar até o fim. Então, a minha vida parece muito isso, assim, sabe? Principalmente nesse sentido da faculdade, né? Tudo tava contra, eu contra tudo, contra todos, eu fui lá e fiz. E eu me formei e eu, né, consegui ainda ter mais força ainda para fazer a minha pós, porque eu não parei os meus estudos, né? Eu fui atrás de uma pós, uma especialização, e era uma área que eu jamais imaginei que eu fosse querer mesmo, porque o meu barato era a língua portuguesa, e no fim das contas o inglês ele já tinha me conquistado quando eu era adolescente, porque eu aprendi sozinha. Mas eu precisei, né? Precisei de um emprego na minha área e eu fui dar aula num curso de inglês e eu me apaixonei e eu vi que era aquilo que eu queria fazer e de fato é uma das minhas grandes paixões. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento dessas linguagens, né? Então são dois idiomas que eu sou muito apaixonada e eu tenho o maior respeito. Então, essa minha jornada, essa minha caminhada me ensinou muito sobre isso, né? Sobre a gente não desistir do que a gente quer. Não importa quem fale, não importa o que falem também. É, também me ensinou a força de vontade que a gente tem que ter, sabe? Porque a vida geralmente é a gente pela gente mesmo. Então, é, o meu conselho é não fique dando atenção às pessoas que estão querendo te desmotivar, sabe? Porque essas pessoas, elas não vão estar em você, elas não serão você quando você estiver frustrado, porque a frustração vai ser só sua, né? Quando você não tiver feito o curso que você queria, quando você não tiver se expressado do jeito que você queria ter se expressado, sabe? A frustração é só sua, não é da outra pessoa. A outra pessoa vai querer apenas meter o bedelho só para satisfazer o ego dela, de repente, né? O ser humano tem muito disso. Às vezes são pessoas que não fazem nada por si, mas querem desanimar os outros, né? Prender a vida dos outros. Então, o meu conselho é: não ouça ninguém. Quando você tem um sonho, vá atrás, sabe? Vá atrás do que o teu coração tá falando, tá? Porque teu coração é você, é o seu sonho. E eu sou a prova viva de que a gente não pode desistir nunca, porque se eu tivesse desistido na primeira tentativa lá atrás, quando eu era bem novinha, eu não teria chegado aqui. Eu não teria um canal no YouTube, eu não teria os meus alunos maravilhosos, eu não seria essa profissional realizada que eu sou. E muito grata e muito apaixonada pelo que faz. E, e muito grata por cada um que está aqui também no canal, tá? Eu só tenho a agradecer. Então, eu queria contar essa historinha, mas para dizer assim, não desistam do que vocês querem, sabe? É importante, tá? Porque o sonho é só nosso, tá? Ninguém tem nada a ver com isso. Porque o caminho é de cada um, e é cada um que tem que trilhar, né? Então, corra atrás dos seus sonhos. Eu sou muito feliz e muito grata por ser corajosa do jeito que eu sou, e de ter sido muito corajosa, porque eu não preciso entrar em detalhes com vocês aqui, mas só eu sei o que foi esse trajeto, sabe? Só eu e Deus sabemos muito bem, porque os percalços existem,
Eles existem e a gente precisa ultrapassar cada um deles, tá? Só assim a gente cresce. Cresce como pessoa, cresce como profissional e é isso que eu queria falar. Então, esse vídeo acabou ficando maior do que eu queria. Não tem problema não. Eu agradeço a cada um que está aqui, agradeço por ter 100 vídeos no meu canal. Eu espero que esse canal sirva de ajuda a muitas pessoas, né? A todos vocês que vêm aqui atrás de informação, atrás de conhecimento. Se estiver prestando vestibular, concurso, querendo se preparar para o Enem também, tá? Eu dou aula de tudo isso também, mas caso não dê certo, não caiba, né? No seu dia a dia, na sua rotina, tem o canal aqui também, tá? Tudo isso existe aqui para perpetuar o conhecimento, ok? Então, gente, muito obrigada. Muito feliz, muito orgulhosa do meu 100º vídeo. E é isso. Até a próxima. Um beijo.